não teve sorte na vida. E quando chegou aos 65 anos, precisou fazer algo que jamais havia passado pela sua cabeça. Seu Félix estava descendo do táxi que o havia deixado na frente da casa de seus pais. Pegou sua mala no bagageiro do carro e tocou a campainha. Estava muito envergonhado e se sentia humilhado, pois não imaginava que tudo acabaria daquela forma. O senhor não teve uma vida fácil. Tudo começou em meados da década de 60, quando tinha apenas 16 anos e era o filho mais velho de 10 irmãos. Era responsável por sair e capinar na roça com seu pai o dia inteiro, plantando e colhendo verduras e legumes para vender, enquanto os filhos mais novos ficavam com a mãe em casa. Alguns deles iam para a escola e o que aprendiam ensinavam a Félix, que não tinha frequentado as aulas na sua época. O jovem não queria nem saber de estudos. Achava que apenas sabendo ler e escrever seu nome já era o suficiente. Recebia duras críticas do pai, que o incentivava a estudar. Mas, como Félix sabia que seus irmãos não tinham forças ainda para ajudar o pai na lavoura, assumia toda essa responsabilidade. Ele era apaixonado por Flora, uma linda menina de 16 anos que fazia o coração do jovem Félix bater mais forte. Porém, o rapaz era desprovido de qualquer beleza e por isso a garota o desprezava. Além disso, o jovem era muito, mas muito pobre e não teria condições de dar a ela a vida que ela queria. Flora já se sentia pronta para se casar e apenas aguardava o homem certo. Um dia, Félix tomou coragem e foi até a moça galanteá-la, mas levou um fora na frente de todos os outros jovens, que riram muito dele, quando a garota falou que ele era feio e era um pé rachado. Isso acabou com a autoestima do rapaz, que foi embora prometendo a ela que um dia ficaria rico e que iria atrás dela mostrar o que ela perdeu. Eu só quero ver, falou a garota, debochando dele. Tempos depois, Flora se casou com um homem mais velho, de uns 30 anos, dono de um açougue da cidade ao lado da roça. Quando essa notícia chegou aos ouvidos do pobre Félix, ele se lamentou por ter perdido o amor de sua vida. Ainda achava que depois de ficar rico, a garota se apaixonaria por ele. Então, quando Flora se mudou para a cidade, o coração do rapaz estava destruído. Foi quando disse a seu pai que iria para São Paulo, pois lá ele poderia tentar uma vida melhor. Mas nem a escola você fez. Como vai arrumar emprego lá? Não vai conseguir nada, disse o pai. Eu vou me virar. Você vai ver. Eu vou ficar rico e eu volto um dia para buscar vocês. Pobre Félix. Tinha um bom coração, mas não imaginou que sua vida iria se dificultar tanto dali para frente. Ele juntou alguns trocados que o pai pagava quando ia capinar a roça e comprou uma passagem para São Paulo. Quando chegou lá, ficou maravilhado com a cidade grande. Nunca tinha visto algo tão incrível e moderno. As pessoas eram incomuns, usavam roupas diferentes das dele e estavam sempre apressadas. Félix então pegou sua mochila e foi até uma pensão e ofereceu trabalhar lá em troca de uma cama e comida. Como tinha ouvido falar que um jovem de sua cidade tinha conseguido uma boa vida em São Paulo, começando trabalhando em uma pensão, estava confiante que iria ter o mesmo destino. Mas, para a surpresa e infelicidade do rapaz, a dona do estabelecimento o recusou, sem delongas. Como assim? Pensava Félix. Ele tinha planejado apenas até ali, e depois pensaria no que iria fazer. Então ficou todo desorientado. Insistiu para que a dona o aceitasse, mas ela disse que não se fazia mais isso há muitos anos, que agora as pessoas trabalhavam e pagavam suas estadias com dinheiro. Félix ficou arrasado. Ela o mandou ir embora, caso ele não tivesse como pagar por um quarto, e assim o rapaz saiu, cabisbaixo e sem saber o que fazer. Andou a pé de pensão em pensão, oferecendo seus serviços em troca de pelo menos um lugar para dormir, mas teve a mesma resposta de todos. Acabou dormindo na rua naquele dia. E assim foi o primeiro dia do jovem na cidade grande. Todos os dias,
Ia em lojas pedindo por emprego, mas quando perguntavam qual era seu grau de escolaridade e ele dizia nenhum, mandavam ele chispar dali. Félix já estava há dias sem comer quase nada, apenas com o que tinha trazido da roça, até que conseguiu trabalho em um lixão como catador de latinhas. Trabalhava noite e dia para conseguir apenas o valor de uma diária e uma refeição que fazia por dia. Durante seus primeiros 6 meses em São Paulo, a vida foi muito dura com o rapaz. Depois ele conseguiu um emprego em um ferro velho, onde organizava as peças boas para vender. Continuava sem ganhar muito dinheiro e só dava para pagar o básico. Quando foi demitido do ferro velho, quase 2 anos depois, tinha conseguido juntar um pequeno valor que deu para ele comprar apenas uma caixa térmica e começou a vender água no farol. Félix tinha 18 anos e estava muito desmotivado, pois seu sonho de se tornar rico não estava saindo como planejado. Muito pelo contrário, ia de mal a pior, pois um dia, 2 homens em uma moto roubaram sua caixa térmica e todo o seu dinheiro, o que fez com que o rapaz tivesse que dormir na rua novamente. Nesse dia, foi para uma praça e se deitou em um banco. Já fazia 2 anos que não falava com seus pais. Não queria dar desgosto para eles. Ficou pensando o quanto queria dar boas notícias e decidiu então que não iria desistir e que daria a volta por cima. No dia seguinte, foi até um banheiro comunitário e tomou um banho. Arrumou os cabelos e saiu em busca de emprego. Passou em diversos tipos de lojas e comércios e, obviamente, não teve sucesso. Fez isso por mais 1 semana até que conseguiu um trabalho de faxineiro em uma lanchonete. Não iria pagar muito, mas era o suficiente para uma diária numa pensão. E comida também, além de que sobraria uns trocados. Estava muito agradecido a Deus pela oportunidade e iria ser o melhor funcionário que pudesse. Mas para sua infelicidade, menos de 1 ano e meio depois, um dos balconistas da lanchonete resolveu roubar um pouco de dinheiro e o dono acabou percebendo o desfalque no caixa. Disse que iria demitir todos os funcionários se não aparecesse um culpado. E, como não apareceu, ele mandou todos irem embora. Félix implorou por seu trabalho, dizendo que não tinha sido ele, mas não tinha jeito. Seu patrão o demitiu friamente. O rapaz não podia acreditar. Justo agora que sua vida estava melhorando, estava muito magoado e, com um dos últimos trocados que tinha, enviou uma carta para seus pais, dizendo que iria voltar para casa, pois seus planos não estavam dando certo. Mas alguns dias depois, recebeu uma correspondência de sua mãe dizendo que Flávia, sua irmã, tinha se casado e ido morar em São Paulo com o marido e passou o endereço da casa da moça. Félix viu aí a vida lhe dando mais uma oportunidade. Foi até a casa de Flávia e, quando a jovem o viu, se abraçaram com muitas saudades. Ele contou a ela tudo o que havia passado e como se sentia envergonhado por estar fracassando. Então, perguntou se poderia morar com ela e o marido apenas por um tempo, até que pudesse se estabelecer melhor. E muito contra a vontade do cunhado, Josué, ele conseguiu morar com o casal. Estava dormindo no quartinho da despensa, mas para ele era melhor que nada. Durante todo esse tempo, fez diversos trampos para ajudar em casa, mas o que ganhava hoje era gasto hoje. Não dava para o jovem sequer juntar para tentar alugar um canto próprio. Então acabou morando por mais 5 anos com a irmã. Como sua vida não estava indo nada bem, acabou se acomodando demais às custas da irmã. Por um tempo. Ela já estava grávida do 2º filho a essa altura, e foi aí que Josué se encheu de Félix. Deu um ultimato e disse que ele teria que se mudar se não trouxesse nenhum dinheiro para casa. Então, um belo dia, o rapaz estava jogado no sofá assistindo televisão, quando viu uma reportagem que falava sobre minas de diamante e quanto dinheiro os garimpos estavam conseguindo. Viu aí a sua oportunidade única de virar um milionário. Passou a noite catando latinhas, vendeu as latas e comprou uma passagem só de ida para Roraima, onde tinha ouvido dizer que o pessoal estava voltando rico de lá e simplesmente se foi. Tinha plena certeza de que iria ficar podre de rico em pouco tempo. Era só ele achar um diamante. Simples. Era o plano perfeito.
Só que ele não contava com diversos obstáculos que encontraria assim que colocasse os pés naquele lugar. Para começar, a mina ficava num local escondido no meio da floresta, a quilômetros de onde o ônibus tinha o deixado. Teve que andar por 2 dias a pé, mato adentro, até chegar no garimpo. Quando chegou, aquela imagem que tinha visto na televisão de um local organizado e cheio de pedras preciosas tinha sumido ao ver um lugar sujo, todo cheio de homens mal vestidos, trabalhando dia e noite, sem conseguir achar absolutamente nada. Félix estava virado de fome e logo foi comer uma pratada de arroz com feijão que estavam oferecendo na cantina do garimpo. Encheu o prato e ainda repetiu, só depois de comer bastante, que ouviu alguns homens cochichando. Vixe, esse aí vai ter uma conta enorme para pagar, hein? O rapaz, que nessa época tinha uns 26 anos, não tinha entendido o que queriam dizer com uma conta enorme, mas logo descobriu que cada prato de comida e cada noite dormida ali teria que ser paga ao chefe da mina, e não era nem um pouco barato. Félix foi completamente enganado com a propaganda da televisão e passou 5 meses trabalhando no garimpo. Como não tinha dado notícias à sua irmã há meses e nem tinha dito para onde ia, apenas havia deixado um bilhete falando: "Vou voltar rico." Todos achavam que ele tinha morrido. Porém, assim que conseguiu achar um diamante, que era até grandinho, a pedra foi o suficiente apenas para pagar sua estadia lá, e ele teve que deixar a mina sem um tostão no bolso. Como não tinha nenhum dinheiro mesmo, voltou para São Paulo, pegando carona com caminhoneiros. Passou dias na estrada com fome e até fez alguns percursos a pé. Quando finalmente conseguiu chegar à casa de Flávia, sua irmã não acreditou no que viu. Seu irmão parecia uma alma penada de tão pálido e magro que estava. Dava para ver até as costelas do pobre rapaz. Ele passou mais um tempo na casa dele até que Josué o mandou embora, dizendo que não tinha mais espaço para ele lá. Então Félix se mudou para a casa de outro irmão que tinha se mudado para São Paulo, enquanto ele estava no garimpo. Lá, seu irmão Joaquim conseguiu uma vaga para ele de servente de pedreiro na obra em que trabalhava, e os dois ficaram um bom tempo neste emprego. Joaquim acabou se casando com a filha de um dos mestres de obras 3 anos depois e se mudou de casa. Por esse motivo, Félix não teve como pagar o aluguel do cômodo onde ele e seu irmão ficavam e então iria mais uma vez passar por muitos problemas. Mas Joaquim era um rapaz bom e honesto e sugeriu que ele tentasse se casar também, para ver se a vida melhorava. Porém, desde que Flora o recusou, o jovem nunca mais conseguiu se interessar por ninguém e ninguém também se interessava por ele. Joaquim se entristeceu e então disse: "Irmão, por que você não vai para a cidade onde nossa irmã Clélia está morando? Lá é no interior da Bahia e é uma cidade relativamente grande. Tem tudo lá e a vida é bem mais fácil." "Acho que você está perdendo seu tempo aqui em São Paulo, onde tudo é complicado. Acho que lá você teria uma vida muito melhor e conseguiria se manter. Ela pode te ajudar a conseguir um emprego." Félix, que já estava chegando na casa dos 30 anos, não viu outra alternativa melhor. Então Joaquim lhe deu uma quantia e o jovem partiu para a Bahia. Ficou apenas 2 meses na casa de sua irmã Clélia e, conforme seu irmão havia dito, realmente as coisas melhoraram para o rapaz. No primeiro mês da nova cidade, Félix começou a trabalhar com seu cunhado, marido de Clélia, e vendia alguns doces na rua. Depois, os dois conseguiram um emprego em uma bombonière como atendentes e ganhavam razoavelmente bem. Félix juntou bastante dinheiro em uma conta e morava em uma kitnet, já que ainda era solteiro. Ficou 15 anos trabalhando nessa loja. Porém, como mais uma vez a vida não o deixaria em paz, quando estava com 45 anos e tinha cerca de uns 15 mil reais na poupança, foi vítima de um golpe que o fez perder todo o seu dinheiro. Ele investiu seu dinheiro em ações da Bolsa de Valores através de uma empresa que deveria ser a responsável por administrar todas as transações.
Mas essa empresa era só de fachada e não existia. Na verdade, Félix tinha caído num golpe que rodou o Brasil naquela época, deixando ele e muitas outras pessoas falidas. Ele ficou arrasado, mas o universo tentou lhe dar uma nova chance de se levantar e ele conseguiu, através de um contato, um emprego muito bom de motorista de ônibus. Era um trabalho que pagaria um bom salário e que ainda lhe garantiria alguns benefícios como plano de saúde e bônus nos finais de ano. Ele ficou muito feliz, porém, não era o trabalho dos seus sonhos, como havia planejado para sua vida. Na verdade, Félix estava decepcionado com sua trajetória, mas talvez agora fosse a hora da mudança. Tirou sua carteira de categoria D e começou a trabalhar nesse ramo com 45 anos, quando saiu da Bomboniere. Passaram cerca de 20 anos e seu Félix, que agora tinha uns 65 anos, já tinha conseguido construir sua casa própria e juntar um bom dinheiro na poupança novamente. O senhor não vivia às mil maravilhas, mas morava em uma casa pequena que ele construiu, comia bem e, como não era casado e nem tinha filhos, não tinha muito com o que gastar seu dinheiro. Percebeu que se sentia muito sozinho e se arrependia por não ter tido uma família. Seus amigos da companhia de ônibus sempre tentaram apresentar mulheres da idade dele para ele, mas ele as rejeitava, pois nenhuma delas era como Flora. Ele ainda pensava em como ela deveria estar e como teria sido se tivessem ficado juntos. Um dia, recebeu a notícia de que sua amada havia falecido. Seu Félix chorou muito por ter perdido o grande amor de sua vida, que nunca correspondeu aos seus sentimentos. Por causa disso, depois de um tempo, parecia que ele estava mais aberto a conhecer alguém, como se, enquanto Flora vivesse, ele ainda mantivesse viva as esperanças de um dia ficar com ela. Mas agora que ela se foi, ele estava livre. Entretanto, seu Félix mal imaginava o que estava por vir. Coitado. Como se já não tivesse sofrido muito na vida, o senhor conheceu uma jovem de uns 20 anos que começou a frequentar seu ônibus todos os dias. Logo viraram amigos e a moça começou a dar sinais de que estava interessada nele. Como o motorista nunca tinha sido alvo do interesse de ninguém, ficou muito feliz por uma mulher jovem e bonita ter gostado dele. Mas o que ele não sabia era que Grace era apenas uma garota interessada em gastar o dinheiro do pobre senhor. Ele nem tinha tanta condição assim, mas quando ela soube que ele tinha um dinheiro guardado e que era solteiro, viu aí uma oportunidade. Os dois começaram a se encontrar e Grace sempre o fazia levá-la em lugares que nem mesmo ele tinha como ir. Quando ele dizia que estava sem dinheiro, ela fazia uma cena, dizendo que ele não a amava e que iria encontrar um novo homem. Seu Félix, que não queria perder a jovem, então fazia todas as suas vontades. Até que um dia, ele estava dirigindo o ônibus e passou na frente de uma balada e a viu beijando um rapaz da idade dela. Ele gritou pelo nome da moça, que, quando o viu, entrou correndo para dentro da festa. O senhor trabalhou angustiado até o fim de seu expediente e, quando voltou para casa, Grace estava lá, aguardando por ele. Eles discutiram muito naquela noite. "Você disse que me amava", falou o senhor irritado. "Eu amo sim, meu amor. Eu só estava com alguns amigos", respondeu Grace. "Que amigos? Aquele que você estava beijando?" Seu Félix estava magoado e furioso. E então disse que estava tudo acabado entre eles e que não daria mais dinheiro para ela. A jovem ficou muito brava e gritava dizendo que nunca iria ficar com um velho que nem ele e que seria exclusiva dele. Disse que ele iria se arrepender por estar terminando com ela e então ele a mandou ir embora. Entretanto, para a infelicidade do senhor, Grace mandou alguns homens da gangue do namorado dela apedrejar a casa do pobre velho. Seu Félix acordou naquela noite com uma pedra atravessando sua janela e caindo bem em cima de sua cama. E ouvia do lado de fora os homens gritando: "Vem aqui pra fora, seu velho! Quis mexer com a nossa garota? Então cai pra dentro!" O motorista pegou seu celular e ligou imediatamente para a polícia e ficou escondido quietinho dentro de sua casa enquanto os vândalos estavam lá.
Apenas quando ouviram as sirenes, os homens correram e o senhor foi dar queixa. Mas quando saiu e viu sua casa toda pichada e apedrejada, sabia que não poderia ficar mais ali, pois Grace havia dito que acabaria com ele se eles terminassem naquela noite. A ordinária também o denunciou para a empresa de ônibus, dizendo que ele tinha abusado dela e, por isso, seu Félix perdeu seu emprego. Foi aí que não teve outra escolha. Já não tinha mais para onde ir, então pegou seu último dinheiro e voltou para a casa de seus pais. Desceu do táxi e, com uma única mala na mão e sem mais nenhum centavo, estava de volta onde tudo começou. Muito envergonhado e humilhado, seu Félix chorou por tudo o que havia passado na vida, pois jamais imaginaria que tudo acabaria assim. E se você gostou dessa história que você acabou de assistir, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te emocionar também. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo grande e até a próxima história.